Olá, pessoal. Estou muito feliz porque Deus me mandou falar sobre este assunto e o resultado tem sido tremendo. A última palavra que eu gravei foi sobre quem está nos bastidores, Deus ou o diabo. Nós tivemos de um dia para o outro mais de 6.000 visualizações e centenas de compartilhamentos. Eu agradeço a você que tem estado conosco nesta missão de compartilhar a palavra de Deus de maneira profunda. O meu tema de hoje é o maligno nos bastidores. Na realidade, quem queria matar a Jesus desde o seu nascimento? Herodes? César Augusto? Claro que não. Uma organização espiritual maligna, curiosa pela movimentação na esfera espiritual. Depois de ouvir a declaração do anjo do Senhor, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esses demônios começaram a vasculhar na cidade de Belém os lugares nobres e certamente milhares de espíritos malignos foram para a porta do palácio, pois é no palácio que nascem os reis. Sabemos com certeza que por trás daquela grande movimentação estava Satanás, o grande adversário de Deus e de seu eterno e maravilhoso plano de salvação. As forças malignas procuravam matar a Jesus todo dia, toda hora. As autoridades religiosas que plantavam armadilhas para Jesus eram apenas instrumentos do inimigo. Quanto maior o propósito de Deus na vida de um homem, maior será a oposição contra ele. Quando Jesus estava com os discípulos no mar da Galileia, está lá em Mateus capítulo 8, de repente sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Os discípulos gritavam por socorro. Jesus dormia tranquilamente. Ao ser acordado, imediatamente repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Agora, ouça, se aquela ação da natureza fosse algo natural, autorizado por Deus, Jesus não teria feito o que fez. Mas o inferno estava ali presente para destruir o homem de Nazaré. Jesus não pediu a Deus para intervir. Ele repreendeu a fúria dos demônios. A fúria dos demônios. Outra coisa, enquanto o profeta Daniel orava e jejuava pelo seu povo, o que acontecia no mundo espiritual? Leia o que o anjo disse a Daniel. Não temas, Daniel. Acompanhe comigo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Está lá em Daniel capítulo 10. Daniel havia orado e jejuado durante 21 dias e passou uma dura prova de fé. Tudo aconteceu não porque Daniel não fosse um homem de Deus, ou porque o seu pedido não fosse justo, mas por causa de um ataque de Satanás.
no momento em que Daniel começou a orar, o Senhor enviou um mensageiro para dizer-lhe que a sua oração fora respondida. Mas um anjo maligno se opôs ao anjo de Deus e lutou contra ele, impedindo. Houve um conflito, um verdadeiro conflito nos ares. E Daniel, eu penso, confuso, não sabia o que estava acontecendo. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios 5. Satanás atrasou a resposta à oração de Daniel por 3 semanas. Daniel quase sucumbiu. Na realidade, Satanás queria era matá-lo. Muitas das nossas orações são impedidas por Satanás. Esta é a má notícia. A boa notícia é que não precisamos temer quando isso acontece, pois depois de algum tempo, ou seja, no tempo de Deus, as bênçãos de Deus prometidas virão como uma verdadeira inundação sobre nós, trazendo-nos o que foi prometido e algo extra como compensação. As bênçãos de Deus sempre nos surpreendem. É por isso que nós somos, diz Paulo, mais do que vencedores. Você se lembra de quando Jesus curou uma mulher corcunda? Ela estava encurvada já havia 18 anos. O texto diz que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Confira Lucas capítulo 13. Era um espírito que a mantinha doente. Várias enfermidades, não todas, são causadas por espíritos malignos. Uma vez liberta dos laços de Satanás, a mulher ficou livre do seu defeito físico. Quando Pedro repreendeu a Jesus, procurando dissuadi-lo da ideia de ir a Jerusalém morrer pelos nossos pecados, ele pensou que receberia um elogio pela sua valentia, mas Jesus, voltando-se para ele, disse: arreda-te, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Estava falando não para Pedro, mas para o maligno. Nem sempre identificamos o inimigo em determinadas situações, porque ele se esconde e se disfarça. Uma jovem pode ter um olhar angelical e não ser nenhum anjo. Sansão, você se lembra, só conseguiu ver à sua frente uma linda mulher, mas o maligno estava armando para ele um terrível laço de morte. Dalila era uma cilada, um verdadeiro laço. Então aquele que deveria ser o libertador de Israel transformou-se em motivo de gracejo, infelizmente. Sansão foi preso e os filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e também para festejar. Afinal de contas, lá estava Sansão, agora cego, sem forças e sem o Espírito de Deus, e com o coração cheio de alegria. Eles começaram a se divertir. Confira Juízes capítulo 16. Que fim trágico, meus queridos, para um homem de Deus que perdeu a visão e perdeu o propósito. Furaram os seus olhos. Muitos homens de Deus hoje estão com seus olhos furados, porque caíram na tentação do diabo. Naquela época era muito comum tratar brutalmente os prisioneiros de guerra
entre os filisteus e depois humilhá-los publicamente. Ali estava um campeão derrotado, por não ter percebido a ação do inferno para destruí-lo, utilizando-se de uma mulher. Não depende de nós. Grava esta frase. Não depende de nós o não ter paixões, mas só depende de nós dominá-las. Deus mandou Paulo pregar em Roma. Mais um exemplo para você. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, disse, está lá em Atos 23, coragem, coragem, pois do modo que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. A Bíblia não diz que Deus nos isenta de tribulações e da fúria do inimigo. O que as Escrituras ensinam é que o livramento virá do céu e que depois da aflição nós sairemos sempre mais fortalecidos e perseverantes. Romanos 5, verso 3. Além do mais, o embate com o inimigo faz-nos mais, digamos, mais dependentes de Deus. Então, Paulo enfrentaria situações difíceis na Europa e as lições que aprendeu durante a viagem fê-lo mais forte e mais confiante. As provações são a escola da fé. A lição da fé, uma vez aprendida, é uma aquisição eterna, bem como um eterno tesouro. As dificuldades, na realidade, são o aço estrutural que entra na construção do nosso caráter. Então, voltando um pouquinho a Paulo, Satanás queria matar Paulo durante a sua viagem, pois o seu testemunho em Roma mudaria para sempre a história do cristianismo no mundo. O inimigo de Paulo era Satanás, e nada do que aconteceu foi meramente um fenômeno natural. Não. O inferno todo estava resistindo àquela viagem missionária. Mas continue ouvindo esta série de palavras e você vai descobrir que o inimigo só se levanta para cair. Permanentemente Paulo tinha, você se recorda disso? Um espinho na carne. Ele afirma que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para, disse ele, me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ora, Paulo era muito usado por Deus, e Deus colocou um espinho, permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne, para que ele se lembrasse que era gente. Veja que até mesmo o maligno pode ser usado por Deus para o cumprimento do seu eterno propósito em nossas vidas. O espinho de Paulo fez dele um homem mais humilde e mais dependente de Deus. Olha, eu quero orar agora com você, para que você aprenda a discernir quem está nos bastidores da sua vida. Aquilo que é de Deus, Deus permite provações, e aquilo que provém do diabo. Aí sim, se você vitoriar com fé, grande será a sua vitória. E Deus virá sempre, sempre em seu socorro. Curve a sua cabeça. Na semana que vem, nós vamos aprender mais um pouco sobre este assunto. Pai Celestial, eu libero uma palavra de bênção para todos que estão agora em sintonia com este programa. Que eles sejam iluminados pelo Teu Espírito para entenderem sempre o que está acontecendo nos bastidores da nossa vida.
ilumine a todos e dá-lhes graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.